Olá, seres humanos, tudo bem com vocês? Eu quero trabalhar agora como fazer uma introdução arrebatadora para o Enem. E você chega para mim e fala bem assim, Fabi, e aí se eu não souber nada sobre o tema? Absolutamente nada sobre o tema. Como eu faço uma introdução de arregaçar, né, para o corretor? Primeiro detalhe. Você vai começar produzindo um contexto que é uma situação em que o tema se encaixa. Então, se o tema é mobilidade urbana, qual é a situação em que a mobilidade urbana é apresentada no seu cotidiano? Como é que você consegue explicar o que é mobilidade urbana em seu cotidiano? Aí você vai levar em consideração se esse cotidiano que você quer apresentar é um cotidiano histórico, se ele é um cotidiano social, se é um cotidiano que você quer apresentar de maneira mais técnica, se você quer explicar apenas o que aquele tema representa. Então o importante é que você não comece direto com o tema. Fih, olha para mim, ei, é breguenite. Começar com a história de, começar com o temazinho, é brega. Isso daí é coisa de sexto ano e você tá aqui para arrebentar, beleza? Montou o contexto, uma situação, na malemolência, malandramente, você vai montar o que agora? Você vai colocar e determinar que aquilo de fato é um problema brasileiro. Como é que você faz isso? Envolvendo os setores sociais, mostrando que existe uma responsabilidade social diante daquele tema apresentado. Então, violência contra a mulher não agrava só a mulher. Existe uma responsabilidade de setores sociais que cooperam com os fatores, determinantes para essa violência. Então, você vai mostrar que, de uma maneira geral, aquela responsabilidade é uma responsabilidade social de vários agentes, vários atores sociais, ok? E depois você vai mostrar pelo menos 2 fatores. O que eu disse? Repete, que eu sei que você está perto da prova, virou morador da Mucolândia, você não está bem. Então olha para mim, quantos fatores que você vai representar aí? Fala comigo. 2, isso, 2 fatores. Você vai estabelecer 2 fatores que provem que isso de fato é um problema social. Ai, Fabi, mas é porque eu gosto de apresentar 3 fatores. Eu acho que você está gostando demais, amor, tá? Apresenta 2 na humildade mesmo. Veste a calça, a sandália da humildade. 2 fatores apenas. Joga nessa introdução e segue aí feliz para abraço, beleza? Agora, tchutz, eu vou te explicar como é que você faz uma introdução histórica. Meu Deus do céu, por que as pessoas não conseguem fazer uma introdução histórica favorável? Primeiro, existe a diferença entre evento histórico e fato histórico. Evento histórico é aquilo que faz com que aconteceu, mudou naquele mês, pouco tempo depois ninguém se lembra. Isso é evento histórico. Então, Revolta da Chibata está no livro, modificou, foi uma situação importante para o Brasil, mas não transformou a estrutura social. Isso é evento histórico. Vai te interessar para o Enem? Não. Por quê? Porque o que você quer no Enem são fatos históricos que de fato tenham promovido o que a gente chama de ruptura, transformação, modificação social. Por esse motivo, você deve utilizar fatos históricos que tenham mexido
ou no caráter ideológico, ou na economia brasileira, ou na forma com que o brasileiro lida em seu comportamento, transformações políticas. É isso que você vai se preocupar, tá? Pare de utilizar fato histórico que todo mundo utiliza. Você está proibido de falar da ditadura. Sério. Porque pode cair violência contra a mulher. A culpa é de quem? Da ditadura. Ei, para. Iluminismo é algo legal para você utilizar, tá? Outro fato histórico que é bem interessante para você utilizar, período de redemocratização do Brasil. Então, nós não temos só o período de democratização, que é a década de 80, mas nós temos o período da década de 90, que é a nossa redemocratização. Então, o Brasil começa a repensar a sua estrutura de Estado, tranquilo? Essa é uma outra questão. Outro fato histórico importante que você tem que se atentar aí é o quanto esse fato histórico promoveu consequências. Então, se eu cito, por exemplo, voto direto na minha redação, qual foi a consequência? Autonomia política, percepção autônoma, organização social, e você vai trabalhar também obrigatoriamente o que isso influenciou no cidadão. Então, de alguma maneira, isso deixou esse cidadão mais atento sobre o que votar, como votar e como organizar essa questão política. Isso vai fazer a diferença para você, beleza? Outro tipo de introdução é a introdução sociológica. É quando você trata aquele tema como um fato social, como algo que se repete corriqueiramente no Brasil. Então, na hora que eu vou analisar, por exemplo, violência contra o gênero, eu começo a analisar como um fato social, né? Então, a gente tem o que a gente chama aí de desmembramento das ações. Você começa a mostrar que não tem como a sociedade fugir das consequências desse ato, tá? Principalmente se for um ato voltado para a lei. E o outro tipo de introdução é aquele tipo de introdução que mostra pontos positivos e negativos que você pretende abordar durante o texto. Isso é bem legal quando você percebe um tema em que o Brasil avançou, mas não conseguiu romper de maneira efetiva aquela questão. Por exemplo, lei seca. Foi um avanço? Foi. Mas esse avanço, ele conseguiu atingir a todos os objetivos? Não. Então, tem pontos positivos, diminuição do número de acidentes, a questão da mudança de comportamento do brasileiro no trânsito. E o que há de negativo? O fato das pessoas ainda insistirem em beber e dirigir. Então, esse é um processo que dá para você trabalhar o paralelo positivo e negativo. Ok? Presta atenção aqui em mim. Tem gente que fica perguntando como é que monta a tese na introdução. O que é a tese na introdução? É a sua reafirmação sobre aquela questão social. É o quanto você considera aquela questão social de fato relevante. Essa é a sua principal tese para o Enem. Tranquilo? E olha, a gente volta com muito mais. Sabe por quê? Pode me ligar a cobrar, porque eu sou rica. Beijo. Tchau, tchau.